Olá! Viemos trazer um novo olhar sobre a saúde, para que você possa compreendê-la e entendê-la em todos os âmbitos da nossa vida. Considerar a saúde na nossa condição de trabalhadores e integrá-la ao mundo ao qual pertencemos se torna cada dia mais importante. E é por isso que o Departamento de Saúde do Trabalhador do Sindiprev Santa Catarina realiza pelo segundo ano consecutivo o seu programa Saúde é Tudo, com entrevistas, reportagens e com aprofundamento sobre o verdadeiro significado de saúde. Fique com a gente e assista a seguir mais um programa apresentado por Elisa Ferreira e produzido pela cooperativa do Portal Desacato. Com você agora, Saúde é Tudo, discutindo hoje o tema Moradia e Saúde, um desdobramento do nosso programa anterior. Este programa conta com a realização de Sindiprev Santa Catarina e a produção da cooperativa Desacato. Nosso programa, ele circula pelos sítios do Desacato, do Sindiprevs e da Abraço, Jornal dos Trabalhadores. Também é transmitido pelas rádios Pinheira e Campeche. Hoje recebemos aqui no estúdio Ivone Maria Peraça, que faz uma consultoria especial para a Secretaria do Estado de Assistência Social. Ela é uma articuladora entre o movimento, a população de rua e as políticas públicas para esta população, atenção e tudo mais. Ela estará aqui conosco no segundo bloco. Agora, nesse momento, eu convido vocês a assistir uma entrevista realizada pela jornalista Rosângela Bion de Assis, que aconteceu durante o 11º Encontro de Saúde Mental aqui em Florianópolis. Rosângela entrevista Schaefer, que faz parte do Movimento Nacional de Atenção à População de Rua. Ele é o coordenador municipal aqui em Florianópolis. Ele organiza o movimento aqui em Florianópolis. Schaefer, como é que está o atendimento à saúde hoje em Florianópolis para as pessoas em situação de rua? Bom, o acesso hoje da população de rua, né, do povo de rua para a saúde hoje, ela está meio complicada. Até porque hoje a população de rua, o único centro de referência que nós temos é um postinho lá da Prainha, né? É um posto único. Em toda a Grande Florianópolis, só na Prainha, a população de rua pode ser atendida. Sim, ela até contraria o próprio decreto, né, que tem lá da portaria 940, que fala que todos aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade têm acesso a toda a rede de saúde, né? E hoje no próprio município de Florianópolis ele fala que população de rua, o único centro de referência seria a Prainha hoje, lá no centro lá de Florianópolis. E tem um problema também em relação aos trabalhadores que atendem nesse posto, Schaefer. Você estava me falando que eles não se identificam com a situação de vocês e inclusive estão pedindo para sair de lá. É que é meio complicado, né? Hoje nós temos esse consultório aí na rua aí, que é uma lei federal. O consultório da rua é para estar na rua, para a população de rua, mas na verdade ele já tem mais ou menos, eu acho que quase 2 anos e nós ficamos sem médico durante mais 1 ano e meio. Porque os profissionais que atuam no consultório da rua não querem trabalhar com o público, né? Profissionais da rua, eles alegam que
seria um público muito complicado, né? Mas eu não vejo quais são as complicações que nós, população de rua, né, oferecemos aí para a própria saúde, né? Schaefer, em que um morador, uma pessoa que está na rua é diferente de qualquer outra pessoa que está doente? Eu não estou conseguindo entender isso. Bom, na verdade, eu vou ser mais claro, né? Nós não somos diferentes em nada, né? O morador de rua, ele não nasceu na rua. Ele, lá atrás, ele saiu de um apartamento e foi parar em própria situação de rua. Em relação à própria saúde de um morador de rua, de uma pessoa que mora dentro de uma casa, até dentro de um apartamento, do meu ponto de vista não há diferença nenhuma na própria doença, mas sim na situação. Na situação, sim, existe. A gente vive hoje numa própria sociedade que ela é preconceituosa, que ela cria leis, mas ela não cumpre com essas leis, né? E quando existem movimentos que estão aí para poder fiscalizar, nós somos taxados como revolucionários, como pessoas que querem atrapalhar, né, um próprio serviço que não existe esse serviço. Ele é muito bonito no papel, mas na prática hoje ele não existe. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu faço parte de um movimento de população de rua, morei 10 anos na rua, fiz uma cirurgia de uma hérnia, mas não tive nenhum apoio do consultório de rua, não tive nenhum apoio da abordagem de rua, não tive nenhum apoio do dispositivo que serve para mim. Eu tive que vir sozinho, com dor, e me internar sozinho. Então, eu te pergunto uma coisa, e aquele morador de rua que hoje ele faz uma cirurgia e não tem para onde ir, ele acaba parando dentro do banco da Praça 15 novamente com uma cirurgia aberta. Hoje eu só estou me recuperando porque eu tenho pessoas que me apoiam, né? Mas se eu não tivesse essas pessoas, eu estaria hoje na rua com essa ferida aberta. Você estava me dizendo que as casas de apoio hoje em Florianópolis têm um funcionamento que não atende em nada também a essa população. Então, essas casas de acolhimento, elas foram criadas para a população da rua. Nós sabemos que a população de rua, nós temos, vamos dizer assim, várias dificuldades para poder entrar nessas casas de acolhimento. Até porque pelas regras e as formas que eles usam, critérios de como entrar dentro de uma casa de apoio e como sair dela, nós, população de rua, não se adaptamos a essas regras deles. Primeiro, que eles usam como dependência química como uma forma de desligamento da casa de apoio. Segundo, são 6 meses. Então, quer dizer que se eu não conseguir serviço em 6 meses, que eu só não conseguir mudar minha vida em 6 meses, uma vida que eu fiquei 15 anos na rua, que eu acredito que não vai ser em 6 meses que eu vou conseguir modificar ela, se eu não modificar minha vida em 6 meses, eu volto para a rua novamente. É a forma que eles usam, como recaída, faltas. Se eu não conseguir emprego, eu acabo voltando novamente para a rua. Então, eu vejo que tem que ser mudado essa política, esse regimento interno das casas de apoio de Florianópolis, que eles têm que ser mais flexíveis, que tem que ter um acompanhamento melhor. Essa entrevista realizada por Rosângela Schaefer será discutida agora no bloco seguinte, junto com a Ivone Maria Peraça. Espero vocês. Até daqui a pouquinho, até já já. O Sindprev Santa Catarina está na vanguarda da sociedade civil catarinense na luta para derrubar o veto presidencial que quer impedir a auditoria cidadã da dívida. A auditoria da dívida em municípios, estados e na federação será um passo histórico contra a corrupção e a favor da transparência na administração pública do Brasil.
Participe do debate e da mobilização para garantir a auditoria cidadã da dívida. Se você se interessa por essa importante discussão, venha também junto ao Sindiprévios, acesse a página da Auditoria Cidadã da Dívida e venha fazer essa discussão, esse trabalho junto conosco. O trabalho pode ser de mobilização, nós atuamos em duas frentes, na discussão, na divulgação e nos estudos técnicos econômicos. Participe conosco. Sindiprévios, um sindicato forte, conquista mais. Saúde é Tudo, de volta com Ivone Maria Peraça, que trabalha na Secretaria de Estado da Assistência Social na função de uma consultoria especial nas políticas de assistência social. Especificamente, Ivone, com a população em situação de rua, né? Articulando essa situação entre as pessoas que estão nessa situação de rua e as políticas, espaços de atenção e assistência, perfeito, é isso? Perfeito, isso mesmo. Há pouquíssimo vimos então a entrevista de Rosângela Bion, feita ao Schaefer, né, que também é morador de rua e além de estar nessa situação, também coordena, né, coordenador municipal do Movimento Nacional, né, de moradores de rua, ou de população em situação de rua. Perfeito. Schaefer traz algumas dificuldades encontradas por essa população nessa situação. Você pode dizer para a gente, assim, quantos moradores hoje estão em situação e qual é exatamente essa situação em que eles estão vivendo? Veja, a princípio entendemos um pouco, contando assim a grosso modo, que a região da Grande Florianópolis tem em torno de uns 800, 900. São José, Palhoça, Biguaçu, Florianópolis. Sim. Né? Agora, Florianópolis é um município que tem um número maior, porque Florianópolis fez uma contagem em janeiro, a prefeitura fez uma contagem em janeiro, uma contagem sem entrar nos detalhes do perfil da população de rua, mas contabilizou até para poder dar conta de pensar questões do verão. E contabilizou 400 e quase 450, 400 e próximo de 450. Então nós temos na capital, pegando ilha e continente, com as praias norte e sul também, próximo de 450 pessoas em situação de rua. Com isso você tem as pessoas que estão... Dormem, se alimentam... É isso. Você tem na rua uma população muito antiga, uma população de 10, 12 anos de rua. Essa população mais antiga é, de fato, a pessoa da rua que é propensa, é aquela que mais tarde você vai ouvir que morreu na rua, morreu mais um. Porque, de fato, eles estão num processo de deterioração muito forte. Eles necessitariam hoje de um grande investimento. O investimento não é tão grande financeiro, mas como a estrutura e de tempo mesmo, da saúde, muito mais da saúde. Porque eles já têm um processo, tem muitos com comprometimento com problemas mentais, comprometimentos com as questões vitais mesmo, né? Tuberculose, pneumonia, doenças que já não tem mais como você fazer muito para que ele retorne a uma vida produtiva. E o que você acha que dificulta tanto o acesso? Muito tempo, são populações que ficaram muito tempo sem a assistência das políticas públicas no município. Se você pegar aí há 12 anos atrás, 15 anos atrás, você também não tinha muita... morador de rua ainda era visto como mendigo, marginal, mendigo. E não tinha serviço público para isso, que desse conta, que fosse muito voltado para isso. Isso é um processo mais recente. Então, você tem também na rua aquela população que vem de outra cidade, do estado ou de outros estados, vem louco para arrumar um trabalho, vem com uma baixa escolaridade e uma pouca qualificação profissional, e essa população, essa fatia, que não é mais aquela já deteriorada, ela fica na rua uma semana, às vezes um dia, 2, 3, e ela logo pega um dinheiro, aluga um quarto. Então, aí nós temos na cidade, nós temos em Florianópolis, em grau crescente muito rápido, uma coisa que nós não tínhamos, são as condições que tinha muito em São Paulo, as condições de moradia de cortiços.
Certo. Isso era muito comum em São Paulo. Aqui a gente está tendo e está crescendo muito rápido. Por quê? É aquele povo que vem da outra cidade, vem para cá, ele não quer ficar muito tempo, porque ele morre de medo da rua, ele corre, pega um serviço, um biscate, ele aluga um quarto. E como isso, a procura aumentou muito, os quartos as pessoas foram ofertando serviços muito precários. E qual é essa estrutura? Você que está muito ligada a eles, como a gente olha a pessoa, né, deitada ali numa marquise, às vezes em cima de um papelão, algo de comida em torno, tendo que dormir de qualquer jeito, se alimentar assim, tomar um banho onde for possível. Que condição de reconhecimento de que é um ser humano, de que é um cidadão de direito, você fala das políticas de atenção que foram evoluindo, eles se reconhecem como cidadãos de direito? O que acontece é o fato de todos os dias, porque assim, o que é oferecido é muito pouco em relação às necessidades. Se Florianópolis tem 450, assim, né, um número meio que assim, o número hoje é assumido, se tem 450, tem a oferta pública das refeições, elas são de 200, então o município oferece 200 almoços. E por que o município oferece metade do que é necessidade? Primeiro porque não tem orçamento, o orçamento para assistência social, ele é muito pequeno. Precisa haver uma mudança no próprio jeito de pensar da cidade, porque quando você investe menos nisso, que é da comida, que é da saúde, você vai ter que investir na segurança muito mais. Claro. Porque, então, nós temos uma concepção no país, no estado e no município, de que a área da assistência ela é a que menor recebe. Então, é muito baixo o que a assistência recebe e, de fato, se aumentar de 100 almoços para 200, não tem recurso que pague. Vai ter que usar todo o orçamento da assistência para pagar comida, o que também não seria correto, porque isso não resolve o problema, né? Então, a oferta de refeições chega a atingir 200 pessoas. Você tem 250 que não têm onde comer e que vão ter que, de fato, te abordar na porta do restaurante e você não pode não dar. Porque se você não der a comida, ele vai acabar te roubando o que ele precisa comer. Porque não tem mais 250 almoços, 250 sobram. Você tem uma oferta você tem 450 na rua, tem uma oferta de 187 camas. Então você de fato precisa que esses outros durmam em algum lugar, tem que ter marquise. Então a falta, essa dificuldade que o município e o Estado tem, ou os municípios, né, de modo geral, que é uma execução no município, de dar conta de ampliar os seus serviços, vai esbarrar no orçamento. Então é uma cadeia, ou a gente pensa de fato em serviços que se completem, para não ter que aumentar a viatura, aumentar policiais, aumentar a vaga de cadeia, ou a gente vai ficar nessa roda viva. Nós temos que pensar, por exemplo, a habitação para a população de rua. Então, isso, queria tocar nesse ponto com você, porque assim, qual a alternativa, né? Ao invés de morar na rua? No programa anterior nós falamos muito das ocupações e falávamos aqui também no intervalo, né, sobre alternativas, né, sobre possibilidades. Você acha que é uma alternativa? Você tem alguma experiência no sentido dessa organização social em torno da ocupação, né, do uso devido ali do seu espaço, né, por moradores de rua? Você acha que é um caminho? Veja, se não pensarmos em política habitacional para a população de rua, nós vamos ficar brincando de gastar dinheiro público sem encontrar, de fato, sem apresentar uma saída mais eficaz. Porque ele sai da rua para o acolhimento, do acolhimento para o centro pobre para o albergue, albergue para o acolhimento, acolhimento para a república, e da república ele vai para um cortiço. Porque ele recebe muito pouco e não vai dar conta. No cortiço ele vai sentir solidão, depressão, porque ele tem uma caminha, um prego na parede, uma cadeira para botar a televisão se ele levar e pendurar a sua roupa. É isso. Isso é a condição de moradia. Do cortiço ele vai para a depressão, ele volta para a rua. Então a gente está fazendo um investimento sem condições de fato oferecer uma saída eficaz. Isso não resolve. Aí nós temos a marquise, de fato, o tempo todo com essa situação e a cada 4 anos um discurso de que a situação vai ser resolvida. Agora,
Ou se pensa, de fato, em políticas públicas que deem melhor condição para isso, ou a gente vai, de fato, ficar brincando com isso. Aí nem o pouco recurso que tem da assistência vai dar conta, porque a habitação precisa se juntar a isso, a saúde precisa se juntar a isso. Porque mesmo que ele vá para uma casa, ele tem que ter o acompanhamento da saúde. Ele tem que ter um suporte psicológico. Schaefer falou de um perfil, de uma dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com essa população. Claro, porque aí você espera resultados imediatos. Veja, não adianta você esperar um resultado rápido. 15 anos de rua não se tira em um mês, não se tira em 6 meses, não se tira em um ano. Eles se mantêm com problemas e o que os levou para a rua geralmente são problemas raramente é por problema social somente. Muitos deles são filhos de família, pai, mãe, irmãos, sim, e que acabam por algum conflito familiar, por problemas muito mais assim voltados para as questões de uma assistência mais pessoal, assistência de formação, a família não conseguia investir muito, acaba chegando nessa situação. Você sabe que eu até quero pontuar aqui que muitas das pessoas que estão dormindo na rua são filhos do Estado. Hoje são homens e são mulheres que foram, nos anos atrás, criados nas FUCABENs, FUNABENs e esses órgãos, serviços públicos que se tinha para se colocar uma criança, porque se entendia na época que era melhor colocar nesse local para ser doutor, porque a família não ia conseguir dar o suporte. E hoje muitos deles estão na rua. E não é só aqui. Ivone, te convido a assistir mais uma entrevista realizada. Voltamos em seguida para as suas considerações finais. Assistam aí. E você acha que a lógica é que, por exemplo, os nossos políticos ou os gestores têm hoje sobre construção da cidade, ela está dentro disso que a gente pensa de se construir uma cidade como espaço para convívio, para tudo, a própria construção das estradas, a relação dos gestores com a cidade? Tem duas questões aí. Uma relação de classe, né? Há uma cidade pensada para um tipo de usuário, né? Então a gente, quando pensa num espaço público, pensa em elitizá-lo, né? E as pessoas com menos possibilidades de consumo, né, são alijadas da cidade. A cidade é pensada para um tipo de classe. Uma outra questão é que a cidade ainda é pensada a partir de uma ideia funcionalista, né, de funções que o espaço vai exercer em um determinado momento. Então aqui vai ser só para trabalhar, aqui vai ser só para estudar, e vai fazer que haja um esvaziamento de espaços quando essa função não é exercida. A rua, como lugar de andar, de caminhabilidade, não existe, né? Além disso, esses espaços são também restritos do ponto de vista social. É uma classe que habita um condomínio fechado, uma outra que habita um loteamento de classe média, uma outra que habita um loteamento de classe de renda mais baixa, né? Então você divide a cidade. Uma cidade dividida é uma cidade doente. Ivone, para fecharmos essa belíssima conversa, bastante ilustrativa, acho que as pessoas aproveitaram muito todas as informações e tenho certeza estão vendo essa população de um outro lugar, né, que é muito nossa intenção. O que você ainda gostaria de deixar dito aqui no Saúde é Tudo para que as pessoas possam ajudar a construir e a melhorar essa situação em benefício das pessoas que estão nessa situação de rua hoje? Perfeito. Primeiro, um ponto fundamental é que se consiga no município pensar as políticas de assistência social, saúde e habitação, pensar coletivamente. Pensar juntos. Por quê? Se entende hoje a nível nacional, em todas as discussões que eu tenho participado, é de que a habitação, que não se sabe ainda em qual modelo, a habitação é fundamental para que essa população possa, de fato, viver a sua saúde. Porque o local de onde ele vai dormir, tomar banho, é isso. Ele ganha autonomia para seguir sua vida e ninguém vai lhe perguntar se ele usou droga ou não usou, se bebeu ou não bebeu. Isso é uma escolha dele. Aqui, se não usa droga. Perfeito.
Mas ele consegue, primeiro, adquirir a sua autonomia, consegue recuperar a sua dignidade e consegue voltar para um lugar para, de fato, descansar, dormir, tomar o medicamento, seguir o que precisa seguir, se alimentar, mas fazer as suas escolhas. Ter essa possibilidade de escolha na sua vida, isso é o melhor remédio, é o fundamental. Então, a maior defesa que se faz é que, de fato, a gente consiga pensar nessa cidade sobre como deveria ser, mas não pensarmos nós a partir da nossa concepção de habitação, mas pensar com eles e pensar com outros setores, como poderia ser de fato esse lugar em que essa pessoa pudesse se colocar numa condição de saúde, condição de vida, e a partir desse local conseguir construir a sua vida. Então, não tem, hoje é o melhor pensamento que se tem e a melhor proposta que se tem é essa. Nós já temos exemplos em Santa Catarina de que dessa forma tem dado certo, e no Brasil inteiro também. Hoje tem muitas experiências sobre isso que têm sido exitosas. Acho que o essencial é a gente conseguir olhar para essa questão de uma forma muito presente, de uma forma muito possível, né? Te agradeço imensamente sua entrevista e te aguardamos aqui no Saúde é Tudo sempre que você quiser. Esperamos poder conversar sobre esse tema muitas e muitas vezes, né, para o bem dessa população. Obrigada. Agradeço, estou à disposição. Obrigada. Saúde é Tudo volta já para Minha Opinião. O orçamento para assistência social ele é muito pequeno. Precisa haver uma mudança no próprio jeito de pensar da cidade. Porque quando você investe menos nisso que é da comida, que é da saúde, você vai ter que investir na segurança muito mais. O Sindprev Santa Catarina é contra a nova reforma da Previdência que o governo está articulando junto ao Congresso Nacional. Trata-se de um novo ataque aos direitos dos trabalhadores, aumentando a idade para a aposentadoria e agredindo as conquistas históricas da classe. Nós, trabalhadores, devemos nos unir contra essa nova ameaça aos nossos direitos. A gente luta, a gente conquista. O governo federal já vem se manifestando sobre uma nova reforma da Previdência a ser enviada para o Congresso esse ano. Dentre as medidas que o governo quer adotar estão o aumento da idade para aposentadoria e a igualdade entre homens e mulheres do tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. O Sindprev e as demais entidades do Serviço Público Federal que representam os trabalhadores são contra o ataque à Previdência Pública e constroem a luta contra a reforma da Previdência que o governo federal quer indicar esse ano para o Congresso Nacional. Sindprev, um sindicato forte, conquista mais. Retomar a dignidade, um teto, uma moradia, uma morada, um lugar social. É o que essa população mais solicita, mais deseja, é ser reconhecido, ser visto como um cidadão de direito, como uma pessoa, e não como algo, muitas vezes como um dejeto à beira da rua. Quantas vezes nós passamos e olhamos e fingimos que não vemos aquela pessoa deitada, aquela pessoa à margem de direitos, à margem de possibilidades. Que essa situação se altere a partir de movimentos como a Ocupação Amarildo e tantas outras, que as políticas de habitação considerem que existe sim alternativa para que essas pessoas sejam novamente incluídas e acolhidas pelo conjunto da nossa sociedade. Nós merecemos tê-los bem entre nós. Saúde é Tudo, fica por aqui hoje. Até semana que vem.
obrigado por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal no YouTube Desacato Brasil.